Quanto ao Chega, vou admitir, eu depois da minha desilusão com o PNR andei à procura, senti-me órfão e andei à procura de partido. Na altura ainda estava, penso que ainda falava-se do PND, de Manuel Monteiro, o antigo líder do CDS, que foi também corrido, estourado por parte do Travesti e de Paulo Portas. Mas na altura eu penso que o partido já estaria em modo de, digamos assim, de autoextinção. Na altura acho que houve nacionalistas que também eram alguns deles seguidores, como compadres do Maranhão Machado, que tentaram realmente assumir a direção. Eles tentaram, isso na altura veio publicitado, e eu conheço um deles. Tinha sido elemento, onde mesmo dirigente da Juventude Nacional Renovadora, isto antes do meu tempo, antes de 2009. Aparece nas redes sociais com o nome falso de uma rapariga, uma Carla Nunes, ou o que era. De resto, pronto, o Chega veio um pouco com preencher ao princípio. Não, nem são neoconservadores, Sérgio Miguel. Eles, tanto o Francisco Pinto Balsemão como o Francisco Pinto Balsemão é isso o nome dele. E assim como o Francisco Sá Carneiro, eles são, assim, eles apresentaram-se na altura, durante o Estado Novo, como Partido Liberal. Isto tudo que tem a ver com advocacia normalmente está relacionado com atividades independentes, não é? Setores independentes, financeiros, os chamados, como é que eles chamam-se? Nem empresários de nome individual, tem outro conceito. Pronto, os freelancers, peço desculpa do meu estrangeirismo. Os advogados são sempre muito mais propensos a abraçar realmente o liberalismo, por isso é que vocês veem tantos advogados a agarrar-se à direita, ao liberalismo, direita, conservador menos conservador, pronto. António Costa também, acho que chegou a tirar a licenciatura de advocacia, embora acho que se exerceu foi mesmo muito pouco tempo, porque ele sempre teve a ser sanguessuga do PS, enfim, graças a António Guterres e não só, no que diz respeito realmente ao PSD. Epá, eu fui convidado inclusive para integrar o PSD Seixalvo, mas na altura havia aquela onda do Obama, e isto foi em 2009, quando tinha os meus blogs, Voz da Revolta, e na altura o candidato pelo PSD era um gajo mulato. Epá, eu recusei, fui convidado. Não sei se era uma pessoa oficial, digamos assim, que fosse efetivamente um membro oficial do PSC, mas fui convidado. Mas nunca senti interesse porque o PSC fazia parte e sempre fez parte do Parlamento, nunca fez parte da solução em modo algum. Quer dizer, nós temos o Duarte Lima, nós temos o Marcos Mendes, nós temos o José Pacheco Pereira, nós temos, já para tanta gente, caramba. Tanta gente do PSD, a Zeta Seabra, que foi inclusive treinadora, foi monitor, foi quem treinou realmente guerrilheiros nacionalistas e comunistas, como é o caso da UPA, para exterminar os portugueses que viviam realmente as nossas províncias ultramarinas, e da Seabra, sim, 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 que está aí livre, agora agarrada, armada em beata, vinculada ao PSD, mas que era ela a menina querida, do Álvaro Cunhal, e foi ela uma das responsáveis pelos treinos dos africanos que vieram chacinar, pelo menos em algumas zonas, eu penso que Angola, acho que ela foi responsável pela zona de Angola, ela fazia um pouco, ou tentou fazer um pouco o papel tipo de Che Guevara feminino, no que diz respeito ao treino de grupos guerrilheiros, milícias, independentistas, nacionalistas ou comunistas, na altura o pai era nacionalista, independentista, e ela também é responsável pelo genocídio que ocorreu nas províncias ultramarinas. Por isso, para mim, pá, ter essa gente toda num partido, como acontece um pouco também no Chega, não com figuras como Zé Seabra, com o peso de genocídio que recai sobre ela, mas tendo também no Chega, desde ciganos, desde muçulmanos, desde brasileiros, e quando digo brasileiros não são necessariamente descendência europeia, ciganos, brasileiros, africanos, inclusive, que têm atacado, têm vindo a assediar verbalmente, pá, jovens, pá, para mim não há muito a dizer, quer dizer, eu ainda hoje às vezes sinto aquele ímpeto de: "Espera aí, vou aqui à minha zona, à moita, e tentar conhecer um pouco o partido, conhecer ver como é que é aquilo por dentro", e quando ainda ontem estava a assistir a uns vídeos e vou ver uma informação a dizer que naquele site dos Cheganos, ou que é, de que o mandatário do Chega para a Moita, dirige uma boate, uma discoteca homossexual, onde ele aparece com mais 2 homossexuais, pá, do Chega. E eu aqui para entre nós, acredito sinceramente, quando vejo estas situações acontecer dentro de um partido que se diz nacional liberal e conservador e católico, com toda a ligação histórica que o André Ventura e o Luco Mombito tiveram supostamente na Igreja Católica, né?
faz um pouco confusão como é que eles abraçaram tanto o homossexualismo ou o movimento LGBT e haver, digamos assim, até próprias conversas de André Ventura, dizer que não há problema nenhum a ser homossexual e não diga fazer o oposto de condenar, ostracizar ou criticar, mas meio pelo contrário. E quando vocês têm realmente trabalhos dele, tese, etc., e trabalhos escritos, na altura que eu estava realmente a fazer a licenciatura, a vir com um conto homoerótico entre um muçulmano, um tal de Arafat, com um outro gajo qualquer, em que os descrevia efetivamente o acto sexual entre os dois homens, inclusive, ele chegou lá e é hediondo, é hediondo como é que um gajo escreve aquilo. Por isso é que eu cada vez mais desconfio do André Ventura, porque eu acabo de ler estas coisas assim à última hora, estou sempre a ler, estou sempre a absorver, estou sempre a aprender. E ali que ele falou de que agarrou ele a retratar o acto sexual, se é que se possa chamar sexual, de berrante entre os dois homens, o Arafat e o outro, que supostamente era português, foi tentar fazer uma analogia, relacionar o facto de obrigar uma criança, pegar na cabeça da criança para comer, ir comer o prato, ele fez a mesma analogia daquilo que supostamente as tais personagens da história dele, que foi apresentado no herói qualquer dele, licenciatura ou o que seja, que fez a mesma coisa, ou seja, o acto de obrigar a cabeça da pessoa, do outro gajo, o homem, para fazer o ato de flácio, ou sexo oral. Ou seja, ele fez a ligação, a analogia de obrigar-me a pegar na cabeça da criança para ir comer, a indicar que fez isso em relação à cabeça do outro homem para ter sexo oral. Epá, um gajo que começa a mostrar crianças com sexo, ainda por cima homossexual, tem que se lhe diga. Sim, não é questão de caráter, é assim, epá, nós sabemos que as universidades, as faculdades estão dominadas por esquerdistas, por marxistas, mas até ao ponto de nós vendermos e estamos em tais tipo de trabalhos, pá, por muito que seja, é assim, uma tese, um trabalho, cara, seja, onde remetem, são apologistas de imigração, são apologistas da homossexualidade, começam a retratar um ato homossexual entre um suposto europeu com um Arafat, que era o nome de outra personagem, supostamente árabe ou muçulmano, e estar comparar, a dizer que agarrar a cabeça do homem e fazer o felátio era a mesma situação, ou que era aquilo que de alguma forma ele se sentia, pensava fazer com relação a uma criança, pá, diz muito como é que um gajo começa, para já escreve sobretudo a nível escolar, sobre a relação sexual de 2 homens e depois ainda mete crianças ao barulho. Eu acho isso altamente doentio. Eu acho que um gajo se possa dizer de direita tem muito que se lhe diga. E houve várias, colunas, comentários escritos por ele, claramente, que ele próprio assume, e é inegável, por muito que a extrema esquerda obviamente tente usar tudo para o atacar, mas a verdade é que ele não renunciou, ele não desmentiu. E acho que temos muito que pensar, quer dizer, quando há realmente um evento qualquer do Chega e vocês veem efetivamente, e havia um vídeo sobre isso, em que andavam a recrutar cantores, etc. E quando vieram saber que a música era música de. Como é que chamam-se aquilo? Não é gospel, é gospel. Gospel soul afro-americano, africano, nos Estados Unidos. Aquelas mulheres vestidas todas, com o mesmo fato, o mesmo hábito e o caraça, a cantar todas numa plateiazita. hum, Pronto, ou seja, são organizações cristãs, ao recrutarem cantoras para aquilo que veio ser descobrir-se que a música é supostamente identificada no outro lado do telefone como sendo um gospel, um soul, ou seja, com o nome que eu dou àquilo, pá, e deixa muito a desejar, quer dizer, vocês ouvem a música do IMCA, que era uma banda homossexual, constituída por homossexuais, vestidas todas de maneira diferente, cowboys, bombeiros, etc., brancos e pretos, e vem o Chega a dançar aquilo, o André Ventura a dançar, ah pá, é assim, aquilo não foi inventado pela extrema-esquerda, aquilo não foi inventado pelo regime atual, aquilo foi ele a fazer. Pá, quer dizer, nem o PSS tinha a fazer estas figuras, percebem? Por isso vocês, quem olha para o meu vídeo, fica assim, para o nosso canal, o Sindical, fica assim um bocado confuso. Vocês começam a ver vídeos a criticar o Chega, vocês veem vídeos a criticar o Bloco-Esquerda, veem vídeos a criticar o PSD, vídeos a criticar o PCP. Epá, vinham a pensar, mas o que raio se passa? E vídeos a criticar, só não há mais do ERC porque eu não tive tempo. Porque se um vídeo que eu faria agora para criticar o ERC era justamente retratar, isto é muito importante, retratar uma figura que é totalmente adversa, antagónica dos princípios basilares do GERG, do antigo PNR, que é o Jorge, é o NGA, exatamente, tal e qual seja. O Jorge Torres. Jorge Torres, para quem não conhece, é um africano,
foi criado numa zona, eu não sei se aquilo é Angola, ali para aqueles lados de Angola. Ele ao princípio apresentava a imagem da bandeira do país de origem dele. Ele está junto com uma rapariga da minha idade, por acaso, que é de Corroios, Seixal, e desse relacionamento nasceu uma mulata. Depois ainda vou apresentar um vídeo com mais tempo para vos mostrar. Esses Jorge Torres, africano, pá, com feições altamente negroides. Tudo que vocês possam imaginar. Os lábios, eu já estive ao pé dele. Não com ele, estive ao pé dele. Já ouvi no Cingocelo fora da Almada. E mete-me asco, porque assim, o gajo está basicamente a contribuir com a legislação. Ele está a cumprir com o plano Calergi. E o Zé Pinto Coelho não é ignorante. Eu uma vez confrontei o José Santos, o presidente, o ex-presidente, que eles andam desaparecido, não sei se voltou, estava a trabalhar fora, do Núcleo Distrital de Setúbal, num dos eventos que penso que foi no 10 de junho, no Largo Camões. Confrontei, então, mas que é isto? Agora, então, mas vocês têm pretos agora. Vocês têm pretos agora, porque houve uma altura que lembro que eles gozavam com o facto de haver africanos. No meio dos eventos deles, aparecia uma africana que era meio deslocada, se metia no meio deles e começava ali a ouvi-los e a bater palmas e o caraças, e o pessoal, estão a imaginar, putz, cabelo rapado, e etc, olhando para eles e olhando para aquilo, e aquela gente achou, tipo, uma coisa normal. Agora, foi preciso eu ter saído, foi preciso passar estes anos e estar realmente um elemento do PSD, cujos objetivos, influências e, digamos que, no histórico, ainda desconheço, e que de repente começam a apresentar, desde africanos, ainda por cima miscionadores, que a companheira nem sequer é africana, é portuguesa, quase tão clara como eu, que tem uma filha mulata, judeus, acho que o movimento lá para cima, para Viana do Castelo, que veio a demonstrar ser sionista. Pá, eu fico um pouco preocupado, quer dizer, eu já sabia que nós tínhamos nacionais revolucionários, elementos que tiveram na altura a fazer corpo ao 25 de Abril, como é o caso do Vítor Ramalho, que veio do grupo TIR, Terra, Identidade e Revolução, uma coisa assim do género. Foi um grupo à extrema esquerda, um tipo Nasbolos, ok? Nacionais revolucionários, onde o Vítor Ramalho foi recolhido, ok? Que é atualmente um dos homens fortes do José Pinto Coelho. Quando vocês veem na propaganda, nos tempos de antena, onde eu inclusive fui integrante em 2011, que lá está graças à influência do João Patrocínio junto do José Pinto Coelho, e eu, André, fala-se muito a nível de diário de propaganda no PNR, no ERT agora, fala-se muito de nacional e social, porque há sempre o lado, eles falam muito em justiça social, o que é um pouco confuso para quem é anticomunista como eu, estar a ouvir falar em slogans comunistas, quer dizer, justiça social, o social para ali, o social para lá. É um Estado mais presente, que neste momento é necessário, até se conseguir ter um ritmo e um padrão que permite efetivamente o Estado começar a regredir, mas isso é outra história. Mas aí não condeno o PNR, o ERCT, na necessidade do Estado ter que remendar, resolver, inverter todos os danos que foram causados pelo Estado pesadíssimo, PS, PSD, PCP, e geringonças e o caralho, e Bloco de Esquerda, mas que fez muita comoção perceber que efetivamente havia uma vertente pá, ligeiramente comunista dentro do PNR. Por isso é que muitos internos condenavam na altura o Zé Pinto Coelho. Embora o Zé Pinto Coelho também tenha abominado o comunismo, tudo o que é verdade, ele próprio admite, porque eles sofreram na pele, o próprio pai teve fugido de Portugal para ir para o Brasil, e foi isso que levou efetivamente a estar lá um ano, e que sofreu na pele e vivenciou aquilo, enquanto jovem. Ao mesmo tempo, depois tem um dos braços direitos, que é justamente o Vítor Ramalho, que é o grande expurgador do grupo do do juiz Alexandre, não sei o quê, é o grande, digamos assim, auditor que faz a limpeza do partido, ele e outros, mas pronto. E, infelizmente a nível das redes sociais tem funcionado muito assim, o PNR perde muito porque eles, à mínima crítica, expurgam logo, expulsam. Pronto, enfim. O PNR é mais um partido de... Vocês estão a ver aquele sketch do Herman José, o pedófilo, de eu sou o presidente da junta. É mais ou menos a mesma coisa. Eles são pertencentes a um pequeno partido, com expressão quase microscópica, infelizmente, neste momento cada vez mais, infelizmente, mas que todos eles querem alcançar o poder, querem então agarrar o poder como censuras. É difícil tirar de lá, percebem? Todos eles têm aquele ego, aquela vontade de fazer alguma coisa, porque, pronto, o PNR veio aglomerar um pouco os ideais que não se encontram em qualquer outro partido. Foi o meu caso.
naquilo que na altura pesquisei e continua a ser um pouco assim, até ter aparecido o Chega. Pronto, e é um pouco essa situação, toda a gente quer ser o dono daquilo tudo, percebem? E eu sei que também acontece no CDS e provavelmente não Chega também, há muita ambição e as pessoas querem obviamente sentirem-se valorizadas pelo facto de terem ascendido dentro do meio político, ainda para mais tem a expressão que tem, e no PNR, que é uma coisa minúscula, mas muita gente fazia questão de querer ser o nacionalista maior dentro do partido, e o Zé Pinto Coelho é o maior deles todos, porque ele não larga o partido, não desberta o partido para evoluir de modo algum, porque a fundamentação que ele dá é não existe outra pessoa que venha me substituir. Quem vai me substituir? Eu diria logo quem poderia ser. Mas não tenho sequer nem disponibilidade, não muito menos agora, nem podia arriscar a minha vida profissional, porque estão dependentes de mim ou de terceiros, e também não tenho, como é que se costuma dizer, não tenho a personalidade necessária para ser líder. Bem, enfim, chega. Pá, como é que uma pessoa pode integrar um partido que tem ao lado brasileiros, tem lá muçulmanos, alguns ciganos, homossexuais, africanos, alienígenas, sei lá, eu não sei, maçons, como é, como é um dos vice-presidentes, e temos, temos pelo menos dois elementos, o ex-vice-presidente, o Nuno Afonso, e o Pedro Amorim, o ex-MDLP, que estão associados a maçarias brancas, chamadas brancas são tipo Opus Dei, mas são maçarias da mesma. Já disse isso, o André Ventura sabe hebreu, que é o idioma dos judeus, sabe línguas árabes, segundo bem mencionado, e isso faz uma grande confusão. Como é que um advogado, trabalhar sobretudo em território português, embora esteja relacionado com a prática, digamos assim, ao contacto com alguns personagens, alguns intervenientes no processo de Panama Papers, mas como é que ele sabe essas línguas todas? E depois vejo uma grande canalização, um grande redirecionamento dos judeus anticomunistas, para o Chega. E vi isso logo desde a sua origem, as suas gênesis. O que me deu a entender, eles não se poderiam sentir-se retratados, ou seja, representados pelo PNR, porque tinham elementos altamente antissemitas, anti-sionistas, sobretudo, né, antissemitas, anti-sionistas. Embora tivesse um ou outro indivíduo que na altura foi identificado, quando for apresentado às listas, que deu a entender que era um turra, ou seja, um sarraceno. Se bem entenda-se árabe, ou descendência árabe, ok? E é um elemento da zona de Cascais, que é muito próximo já agora do João Patrocínio, ficam a saber. Já é Magalhães. E mas o PC tem carradas muçulmanos e todo tipo de pessoas, vocês não imaginam. Já tive acesso às listas deles, meu Deus, listas de CDS e PSD, quando eu fui realmente secretário do núcleo de distrito de Setúbal, tive reunião na Junta de Freguesia da Amora com os comunistas, socialistas, pessoal do PSD, e ouvi os nomes das pessoas que integravam as listas do PSD e CDS, por incrível que pareça, foram detectadas nomes em comum, exatamente das mesmas pessoas, com a mesma identificação das duas listas, PS e CDS, e a maior parte deles eram nomes estrangeiros, brasileirados, muçulmanos, tudo vocês pudessem imaginar. Isto chega a ser um partido que é muito multicolorido, não é surpresa quando se conhece o passado partidário de Pedro de coisa, do André Ventura. Vamos perceber, ele rescindiu, ele desvinculou-se do PSD quando não conseguiu ganhar sobre o Rio, porque ele foi opositor. Eu acho que ele integrou uma lista com o apoio de Pedro Passos Coelho, Pedro Passos Coelho, que é uma figura que veio da JCP, com uma outra designação, isto foi na altura logo assim ao 25 de Abril, quando ele regressou de Angola, onde o pai era diretor de, universidade, de um hospital em Angola. Ele regressou e ele integrou, eu agora não me recordo o nome, é a antiga organização que mais tarde veio depois a dar com o nome da JCP. Pronto, e o Pedro Passos Coelho, caso não saibam, ele foi empurrado para dentro do PSD e foi impulsionado por um mestre, por um maçom, ok? Por isso é que Mário Soares, quando viu as movimentações de maçonaria dentro do PSD, fazendo oposição depois a José Sócrates, disse: calma lá, José Sócrates, tens que dar a oportunidade de falar com eles. Isso foi muito polémico na altura e abriu os olhos a muita gente. E o PSD está minado de maçons. Daí a minha relutância e a minha, digamos assim, a minha curiosidade em perceber a relação entre João Patrocínio, PSD, André Ventura, maçonaria, percebe? E há próprios dissidentes, principalmente a Lucinda Ribeiro, o Pedro Prostrel poderão confirmar, o Pedro Prostrel já o fez, já o declarou publicamente, que assim que se fundou o partido veio uma grande quantidade de pessoas que estavam associadas à maçonaria.
ok? Muita gente que veio do PSD e CDS, sobretudo, ok? E é preciso ter atenção a isso. Inclusive, muitas dessas pessoas, vai-se depois a descobrir, que tinham como fontes de rendimento os tais esquemas de pirâmide, como é o caso do Alfredo, o quer emigrar, por exemplo, que está exilado na Bélgica, ou o que é, fugiu, por alguma razão foi, eu não quero admitir, já foi há bastantes anos, mas ele fugiu mesmo para fugir, para escapar das autoridades policiais, porque esses esquemas de pirâmide não eram necessariamente legais, percebem? E não Chega, na altura, o Pedro Prostelo veio denunciar essas situações. Havia muita gente maçom e que andavam no meio de esquemas de pirâmide. Pronto. E bem, recordam-se aquela fotografia que o André Ventura começou a apresentar para desviar o rótulo de racista quando se aparece ao lado do Luke Bombito. O Luke Bombito, já agora vocês, caso não saibam, é familiar descendente, neto ou sobrinho neto de um tirano africano. Também, pá, um troglodita qualquer africano. Ok? E ele nunca desmentiu isso. Mas houve imagens, fotografias de André Ventura ao lado do Bombito, que tinha por trás, no cenário de trás, a zona de Lisboa, um bar de homossexuais muito conhecido. Eu não o conheço, mas que veio a ser identificado por muita boa gente, sobretudo o grupo Bom Rebelde, que agora ficou a saber, é um outro grupo identitário, muito encostado ao comunismo, a PS, etc., mas que é altamente identitário. Não é supremacista, mas é identitário, muito à base de poder branco. Ok? E o europeísmo também. E realmente o André Ventura aparece uma fotografia com o Guito, com o Luco Bombito, que é uma das figuras que mais impulsionou a imagem de André Ventura e do Chega junto às redes sociais, com aqueles vídeos taralhocos de 1 minuto, ok? Coisas parvas, atrasadas, pá, enfim, mas pronto. É incrível que há muita gente que tenha transitado também do PNR, e até mesmo do PSD, que poderia ser muito bem o eleitorado do PNR, mas por uma questão de voto útil, como o Zé Pinto Coelho tanto critica, acabou realmente para ser transferido para o Chega. Mas que acabam por estar a bater palmas, em relação a figuras como o Luco Bombito, tem as ligações familiares que tem, quer dizer, uma coisa é teres um pai maçom, outra coisa é teres um gajo que é genocida, que basicamente trucida o próprio povo, não é? Que é conhecido internacionalmente como um ditadorzito que explora o seu próprio povo. E vocês sabem, isso acontece muito em Angola, em Angola também, e de forma geral, em quase todos os países africanos. Tenham uma ideologia, um partido comunista por trás, ou anarquista, ou o que seja, bem, enfim. Hum, eu acredito sinceramente que a André Ventura possa estar ligado à maçonaria. Logo, para mim não é de confiança. Mas também, maçonaria parece que é uma sociedade secreta que não está desassociado ao ADN. ADN alternativo, democrata, nacional. Do Bruno Fialho. Bruno Fialho, por acaso, vim saber que era um conterrâneo meu de Seixal. Também é o advogado. Não, ele tem uma empresa qualquer, ele é empresário. Pronto, é assim. Marinho e Pinto. Uma das poucas pessoas que foram visitar a Mário Machado à prisão, segundo o próprio Mário Machado, segundo o que ele me disse mesmo, foi o Marinho Pinto. Uma pessoa que também defendeu bastante é o José Pacheco Pereira, PSD. Eu acredito que tanto um como o outro são aquilo que são os precedentes do que é agora André Ventura. Eu acredito que dentro do cenário político o André Ventura foi criado. O André Ventura tem como familiares Pedro Guerra, João Guerra, José Sócrates, Casa Pia. Ok. Pedro Guerra, que veio da PSD, pá, e as ligações que existem a nível também do Correio da Manhã, futebol, e há uma ligação com o José Sócrates no meio daquilo tudo, ok? Os irmãos Guerra foram muito chamados, foram muito falados nas conversas telefónicas gravadas entre o irmão do Paulo Pedroso, entre o Ferro Rodrigues e o António Costa. Os Guerra estão integrados, quer dizer, os dois irmãos estão integrados digamos assim, no quadro de militância do Partido Socialista, ok? Eu acredito fielmente, assim como João Coutinho Figueiredo, ser uma espécie de assistente de António Costa. João Coutinho de Figueiredo, para quem não está a ver, é da Iniciativa Liberal, e as provas foram dadas, depois daquele vídeo que vocês devem ter assistido, que vai-se a confirmar que efetivamente o gajo é
altamente oposição controlada. Isto parece filmes, não é? Parece coisas do Olavo de Carvalho, parece filmes, pá, que a gente veja de ficção sobre política, mas a verdade é que existe oposição controlada. Isso vem no Talmud, vem nos Protocolos Chaves de Sião, o tal livro polémico. A oposição controlada é muito útil quando se pretende capitalizar um descontentamento de abstencionistas ou mesmo de partidos de direita ou de eleitorado de direita ou de opostos àquilo que o partido dominante hum, representa e ocupa no espectro partidário e político. E havia realmente um espaço vazio. Paulo Portas deu cabo e Paulo Portas basicamente deixou o partido em ruínas, a Associação Cristã já outra liberal, mas o Adolfo Mesquita fizeram o seu trabalho, quer dizer, um partido que supostamente devia ser altamente conservador de direita, transformou-se numa iniciativa liberal, Adolfo Mesquita a assumir a sua homossexualidade, a Associação Cristã de dizer que já tinha tomado banho nua com os japoneses, um jacuzzi ou caraças, quer dizer, ia baixar os joelhinhos na Mesquita Central de Lisboa, como aconteceu também com o vice-presidente do Chega há pouco tempo, Pedro Frazão, quem foi, mais na altura Nuno Graciano, o autor, teve uma derrota terrível, colossal, a tentar se candidatar a Lisboa pelo Chega, infelizmente, porque ele, obviamente, parece ter mais ou menos ideias no lugar, apesar de ter admitido ter adotado, ou ter, sim, adotado, integrado, acolhido, ou quem foi, imigrantes muçulmanos, enfim. A verdade é que existe uma grande desligação, PSD ao islamismo, através do verdadeiro líder da comunidade islâmica cá em Portugal, que foi inclusive vice-presidente do BPP e também da agência Lusa. Um, Cavaco Silva foi uma pessoa muito próxima dessa gente. Foi através do governo do Cavaco Silva foi criada, construída a primeira mesquita cá em Portugal, oficial, nos madraças, não ao centro de culto, mas mesmo a mesquita central. Acho que foi para o Jorge Odivelas a quem foi, era Cavaco Silva. Por isso vocês veem muito dinheiro a entrar. O próprio Pacheco Pereira vai-se a descobrir, vocês recordam-se, quem tem assistido, acompanhar o trabalho de Mário Machado, que ele ia revelar quem é que andava a receber luvas de dinheiro subornos do Irão. Na altura, quando o Mário Machado estava preso, houve quem o denunciasse de que ele estava a tentar trocar correspondência com elementos do Irão para receber dinheiro, quer dizer, convinha depois de sair ter aqui algum fundo de maneio. E ele, como é altamente antisionista, o que eu compreendo por um lado, veio a dar a entender, ou alguém veio denunciar que ele estaria a vender-se ao islamismo, neste caso ao Irão. E ele tentou nos últimos vídeos até ser preso, coincidência, ter sido detido pelo Ministério Público por causa da questão lá da Albufeira, daquele Twitter que ele enviou, alguém enviou, alguém do nós enviou, não vai anunciar, enviou a pedir para comunicarem a nós onde é que estava o indivíduo para que o denunciasse em vez de o fazer às autoridades e depois terem feito a rusga e terem encontrado uma arma que ele vem dizer-me pessoalmente que não é de propriedade dele, que é propriedade de alguém lá de casa, ele vive lá com a namorada, com a companheira, a mãe do último filho, a filha, neste caso é uma filha, e diz que a arma não é de propriedade dele, que é de lá de alguém da casa, portanto tinha lá em casa para a defesa da casa, ele vive na casa da namorada, e foi justamente nessa altura que o Mário Machado iria denunciar quem é cá em Portugal andava a receber luvas de islâmicos. Ok? E pelo que eu percebi, é o Pacheco Pereira. O comunista que foi expulso ou que foi basicamente afastado do PCP e que o Moro interno será sempre o PCP e que acabou no PS como Zida Seabra. Mas não é só ele, por isto não é só ele que anda a receber dinheiro do Irão, Venezuela, como aqueles vídeos que vocês viram assistir daquela jornalista espanhola. Parece que desde Santana Lopes, Marcelo, as viagens que ele faz nas Palopes é basicamente para esconder negociatas que têm relacionadas com tráfico de droga e porcarias. Por isso, meus amigos, Portugal não está podre. Portugal já está a nível de esgoto. Percebem? Aquilo já não é corrupção. Portugal é dos países que está em mais próximo, digamos, de cenários de corrupção de países africanos. É impossível. É impossível. Será necessário uma grande ginástica amanhã. Será necessário uma grande afluência a determinados partidos ou um determinado partido para se conseguir fazer a limpeza. Isto já nem vai à vassourada, como aquele dirigente do PTP, ou lá o que era, ou PND, o José Coelho também, tentou fazer no Parlamento da Madeira. Isto já não vai à vassourada. Isto vai mesmo
purga do tipo Estado Novo. Isto tinha que ser chamado uma PIDE, transformar o SIS, retirar os elementos da maçonaria lá, limpar todo o corpo policial e militar da maçonaria e de outros elementos nocivos, que possam estar afiliados à quadrilha do PS, PSD e Chega, e, epá, e fazer uma limpeza, uma purga. Está putrefacto, exatamente. Epá, é dantesco. Quando vemos que vocês basta ver o que aconteceu com o caso Camarado, quer dizer, com o antigo primeiro-ministro, com o Francisco Sá Carneiro, pá, existe um grande jogo de influências, não só islâmicas cá em Portugal. Portugal já foi visitado por um dos maiores líderes da comunidade islâmica, dos maiores multimilionários, das pessoas mais ricas do planeta, cá em Portugal, onde mostraram realmente que havia altos interesses em povoar Portugal das suas comunidades, percebem? Da sua população para da sua população. Isto não é segredo nenhum para quem tem acesso aos vídeos, depois da guerra entre Israel e os países árabes realmente se terem intensificado, é uma coisa que é uma guerra sordina, quer dizer, desde ataques com bombas, mísseis fósforo, aquela faixa de Gaza é o exemplo claro de que os judeus foram tudo menos inocentes, não é? E continuam a ser aquilo que é, a natureza deles é maior que eles. E eles, se for preciso, sentam-se a ver os seus militares e todo o seu armamento a ser utilizado para fazer o que com os árabes e todos aqueles que os apoiam, o que fizeram em Dresden, com a população civil desarmada, que vinha, muitos deles, de eventos culturais na altura, uma zona altamente enriquecida de monumentos culturais, que não havia qualquer tipo de núcleos militares lá, não havia qualquer tipo de rotas militares, e já, praticamente já no fim da guerra, depois da Alemanha ter perdido a guerra, Winston Churchill, sádico, genocida, bissexual, pró-islâmico e judeu maçom, assim como Roosevelt e também Joseph Stalin, um georgiano com descendência da açoriana portuguesa, e, pá, tiveram sobre a população, o que eles fizeram na Alemanha com os civis, que vocês não têm noção. Recomendo vivamente vocês assistirem ao Storm e Adolf Hitler, como já a história nunca contada, para vocês perceberem realmente o que é que aconteceu. E os judeus não mudam, não mudam, não mudam. Por isso, meus amigos, é assim, desde o CDS estar a apresentar um projeto que foi depois concedido, foi aprovado, juntamente com o PS, que tem os novos turcos, acho que é assim o nome deles, que é um grupo de judeus que da geração do Malama, ou como é que ele chama-se, e o Pedro Santos, que toda aquela juventude, que o pessoal da minha geração que está por trás do António Costa, o pessoal da JS e mais velhos, inclusive alguns ministros fazem parte, o PS está cheio de judeus. O vosso próprio presidente, para quem não se tem percebido, é judeu. A mãe era judia, ele era judeu. Vocês têm lobby muçulmano, onde os petrodólares são muito, 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 muito tentativos, e depois vocês veem os lobbies sionistas, onde querem transformar Portugal no segundo Israel, onde essas forças estão neste momento a ser maioritariamente representadas entre o CDS, PSD e sobretudo e muito, muito no Chega. Ok? Há muitos judeus, há muitos cristãos sionistas dentro do Chega que tiveram a representar um papel muito importante no Chega, e por vezes está-se a apresentar também, em uma forma mais microscópica, residual, no ERCT. Ok? Temos um sionista assumido, cabelo comprido, óculos, que veio a salientar, digamos assim, a louvar realmente o papel de Israel. Isto é muito que se lhe diga, meus amigos, desde africanos legisladores, árabes, sarracenos, nacionalistas, um fulano que se apresenta como patrocínio, que claramente vê-se ter uma ascendência turra, ou pelo menos indiana, à semelhança de dizer, mas patrocínio. Depois vim, epá, é assim, começo a pensar até que ponto começamos a estar sem opções. O ADN, estava a dizer, Marinho Pinto, aquilo que vai ser um pouco o prototipo, o antecedente de André Ventura, no seu combate político, na sua irreverência, na sua agressividade verbal, que veio pronto, é assim, que veio das ordens do PS, é socialista assumido,
diz isso contra os maçons, contra os bilderbergs, andou a ter um bate-papo, uma discussão com o Paulo Rangel há uns anos atrás, numa assembleia composta por advogados, maçons, bilderbergs, o Paulo Rangel é altamente bilderberg, e acho que até é maçom, daí que a homossexualidade não seja uma surpresa para mim, quando ele lá subiu, assim como muito pessoal do CDS, PSD e PS, então, Chega, e mesmo PCP. Vasco Cabideiros de Abril eram maçons, enfim, como eu tentei vos provar aqui, nos nossos vídeos aqui em Sentinela. E vemos então claramente uma relação de todo esse jogo e Marinho Pinto, que foi um grande defensor de José Sócrates, e isto penso que já vem no tempo do Freeport, e passou depois para a questão da Casa Pia. Não o defendeu, não foi mandatário dele, do Paulo Pedroso e Ferro Rodrigues, Vasco Gama, mas foi, assim como o. Como é que agora chama-se? Agora não estou a recordar. Bem, não esqueçam, mas o Marinho Pinto foi um altamente defensor de José Sócrates, e de tal maneira que ele criou o chamado eh, Partido Republicano Democrata, não é? PRD, cuja simbologia já indiquei, mas não apresentei aqui no vlog, porque preciso editar. Tanto o PDR como o ADN, onde reparar que tem 3 estrelas junto às letras, às iniciais do partido. Vocês conhecem a simbologia maçom, pelo menos espero que vocês, minimamente elucidados e esclarecidos, possam realmente reconhecer. Nós temos a régua e o esquadro, nós temos a letra G, nós temos o olho de Horus, ou Sirius, como quiseram chamar, e temos as 3 estrelas, que normalmente estão em cima da letra G, que estão normalmente, ou estão dentro de uma esfera, por exemplo, ou muito próximo da simbologia. Normalmente vem sempre a começar, com uma estrela de Salomão, conhecida a estrela de David, também vem associada ou sempre muito próxima de outros símbolos maçons, da maçonaria, que são vários. Pronto, isto são alguns deles, e as estrelas são dos símbolos também utilizados. Não são os mais populares, mas são. Vocês vão reparar, façam pesquisa agora, neste momento, a Google, logotipo, PDR, logotipo, ADN, e vejam se as 3 estrelas não estão lá. Quando houve o debate na página Habeas Corpus no Facebook, entre o Bruno Fiado ADN com o Zé Pinto Coelho, eu realmente acusei e disse: há aqui uma ligação notória entre a maçonaria e o ADN. Inclusive, Bruno Fialho foi o braço direito do Marinho Pinto, foi quem veio substituir o Marinho Pinto do PDR. E numa tentativa, talvez, de limpeza de imagem, porque, caso não se recorre, Marinho Pinto aparecia, Manel Marguedes, aparecia muito nas discussões com essa jornalista, onde ele basicamente acusava os partidos de receberem votos por todos aqueles que votam, recebem subvenções, etc. E que os eurodeputados não estão a fazer nada, estão a ganhar valores. E o que ele foi fazer poucos meses depois foi justamente exatamente isso. Ou seja, ele criou um partido e ele candidatou-se para o Parlamento Europeu. Dizia que o dinheiro que ele recebia lá era muito pouco. Enfim, depois de aparecer do mapa, aquilo do PDR depois não veio dar nada, aquilo foi basicamente, foi mais uma, como eu disse, foi mais uma tentativa de utilizar a mediatização, o espaço como comentador, ser sempre convidado para comentar, para ganhar a popularidade suficiente. E se vocês viram com o exemplo do Marcelo Rebelo de Sousa, o judeu, Bilderberg, e aconteceu também, e vai acontecer agora com os Zé Sogras, e aconteceu também com o Marinho Pinto, onde ele ganhou a popularidade QB ao ponto de ter conseguido, efetivamente, acima do PNR, do Toler, ter conseguido realmente ter um lugar no Parlamento Europeu. Percebem? Um partido que se fez assim do nada, que era supostamente antagónico àquilo que o Marinho Pinto andava realmente a defender, não é? Publicamente, isso está gravado. Eu tenho um vídeo que já vos apresentei Marinho Pinto. Pesquisem aqui, aqui na página, aí vocês vão encontrar o Marinho e Pinto. E o Bruno Fialho, este empresário, são normalmente ou empresários, ou são freelancers, ou são advogados, dentro destas atividades liberais, aparece então como o braço direito. O Bruno Fialho está-se a tentar demarcar do Marinho Pinto, obviamente porque ele foi altamente criticado, não é? Houve muitos chancelistas que votaram no PDR na altura, façam confusão do PDR ao PRD, mas a verdade é que o ADN agora vem juntar todas estas causas anti-ditadura sanitária, que são obviamente louváveis, são essenciais, é um facto, para a maior parte das pessoas perto já perceberam que realmente que tudo aquilo que tem sido imposto é uma coisa que já vem planeada há muito tempo, basta ver, seguir as patentes das vacinas e do Covid para perceber que as patentes já estavam registadas, as patentes das vacinas já estavam registadas antes
da fuga do Covid do laboratório chinês em Wuhan, e o próprio Covid está patentado, quer dizer, por uma doença que supostamente devia ser provocada por mordedura de morcegos ou logo que fosse, é uma que supostamente não devia ser patenteada, mas está registada como patente. Logo, determina-se não é uma coisa natural ou do mundo animal, mas sim algo criado pelos humanos. Senão não existiria a patente. Pronto, enfim. Bruno Fialho apresenta-se ao lado de maçons, ou ex-maçons. Fernando Nobre é assumidamente um maçom, ou era. Ele próprio veio, digamos, delinear uma linha onde ele pôs em causa a própria vida. Vocês veem aquela entrevista que tem sido altamente censurada aqui no YouTube, mas o Fernando Nobre marcou uma linha onde ele deu a entender que no inverno da vida dele poderia estar a impor em risco realmente a sua vida, mas ele iria combater com todas as forças toda esta ditadura, toda esta pandemia. Não é? Ele, como médico, inclusive com duas especialidades médicas como cirurgião, sabia perfeitamente o que estava a fazer. Foi mais um dia tão útil que a hora de Lucifer. Ok? Altamente liberal, que já foi candidato pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD à presidência, na altura da presidência da República. E vocês têm aquela médica que acho que é enfermeira, não sei se existe agora, não me recordo o nome, loira, que teve recentemente o programa do Quero Emigrar, que alegam que o Alfredo, além de estar envolvido assumidamente em esquemas de pirâmide e ser apologista ou promotor destas técnicas de meditação, todas New Age, toda a gente com dois dedos de testa sabe perfeitamente está associado ao PAN, PAN não de partido, mas PAN, ou seja, tem a ver com a aproximação, digamos aqui, daquilo que foi o movimento de revolução sexual, o Flower Power, altamente influenciado em Nietzsche, para chegar ao satanismo. Ao satanismo. Esta questão do PAN, o próprio termo, é um conceito que está associado basicamente ao deboche total, onde basicamente o homem é classificado como igual aos animais, em que o homem tem livre-arbítrio para fazer amor, fazer o que quiser, fazer tudo o que quiser. Havia um satanista maçom, Alex Mosley, um dos grandes mentores do Feiticeiro de Oz, se vocês recordam-se, Feiticeiro de Oz, que é basicamente o mote, ou seja, é o motor ideológico daquilo que hoje em dia são os partidos novos, o PAN, o LIVRE, a Iniciativa Liberal, de fazer tudo que quiser-vos der na bolha, basicamente sem qualquer tabu. E isso foi explícito na Revolução Sexual, depois do movimento Beatniks, foi o laboratório de preparação, depois foi o Flower Power, todo este pessoal hippie, e não sei o quê, e que acaba neste momento a refletir-se um pouco na emancipação de tudo, dos animais, das mulheres, da pedofilia, através dos partidos marxistas culturais, do qual obviamente não se consegue desvincular nem a Iniciativa Liberal, nem o PAN, nem o LIVRE, o próprio PS, o PCP também, tão conservador que parecia ser, já está basicamente afiliado a este tipo de ideologias por uma questão de angariação de votos, por uma questão de populismo apenas, e o próprio Chega, não é? O próprio Chega tem muito disso, conforme já falei, de todos os trabalhos de teses que ele tinha apresentado, era totalmente alusivos a isso, a homoerotização, a pedofilia, o islamismo, a recepção de imigrantes, quer dizer, vê-se claramente que a Ventura, para se dar ao trabalho, para a sua imaginação, criatividade, esforço e capacidade intelectual de realmente estar direcionada para esse tipo de temas e de pormenores nojentos, eu acho que isso obviamente não pode ter sido algo assim tão artificial, quer dizer, é algo que vem da cabeça dele, que vem do âmago dele, vem da imaginação dele, o que seja, quer dizer, ninguém, um conservador, com C maiúsculo, vai estar a escrever um texto, um trabalho e por cima para ser avaliado e exposto a qualquer docente, aluno ou que seja, ou direção escolar, em temas como estes, não é? E muito mais depois está-se a fazer representar mais tarde como o grande salvador da pátria da direita. Eu acho que é um sinal, um alerta amarelo, uma bandeira vermelha, laranja pelo menos. Não é para qualquer tipo de pessoa conservadora, não, nem que seja direita, mas que seja minimamente normal. E perceba que, efetivamente, espera aí, que isto, uma pessoa não pode ser assim, escrever sobre isto e depois se comportar de maneira diferente, quer dizer. É que isto não é apenas uma questão momentânea, isto foi um trabalho quando ele teve realmente que concentrar muitas suas energias físicas, psicológicas, mentais, assim como a questão do João Tilly. Não se percebe porque é que uma pessoa que defendia, atacava, que parece que perdemos a ligação, vê se não há muitos cortes aqui, que atacava a indústria petrolífera e estava realmente a denunciar a todos os malefícios, consequências adversas da tomada da vacina, da máscara, isolamentos, os confinamentos, etc. E depois, de repente,
justificar-se com a neta ou neto, ou o que seja, com a família e estar a dizer vamos lá vacinar. Tem muito que lhe diga. Hum, Quando eu digo, por exemplo, que estou mais à direita de Mário Machado, o Mário Machado também tem revelado algumas coisas um bocado pertinentes. Uma delas é o facto de ele próprio ter assumido, e isto é numa publicação dele, ter assumido que andou a ser tipo de guarda-costas ou de responsável da equipa de segurança. Como é que ele se chamava-se? Do Costa, Costa e qualquer coisa. Era o gajo que foi preso do BPP, que também, veio, que também era maçom. E não era segredo para ninguém, era altamente maçom. Mais um banqueiro que morreu agora há uns tempos atrás, que ele efetivamente veio a proteger dentro do estabelecimento operacional. Porque havia sempre alguém que ia ter com ele e não sei o quê. Pensava, um banqueiro tem dinheiro, vai-me safar quando eu sair daqui. E o Mário Machado foi responsável, ou foi, digamos assim, o líder de um pequeno grupo que estava a defender a integridade física e que foi ele que, inclusive, Mário Machado admitiu que foi ele, isto não é novidade, não estou a dizer nada mais do que para denunciar camaradas meus, mas que temos que dizer as coisas como elas são, veio denunciar efetivamente, ou seja, ele é que veio dar a ideia a esse Costa, maçom, antigo banqueiro do BPP, a não transparecer tanto que estava em bom estado físico, em aptidão física, porque parece que esse maçom andava a correr à volta do perímetro, dentro, no espaço, do lado largo do estabelecimento prisional, para dar uma de tentar transparecer aos guardas prisionais, a quem pudesse estar a observá-lo, que eu estaria a ficar doente, para tentar arranjar uma justificação para atenuarem a pena dele e mandá-lo para a prisão domiciliar, uma coisa assim do género. A ideia veio do próprio Mário Machado. E ele acabou por incutir essa ideia e depois viu-se nas filmagens, quando vinha a sessão, vir a sair de uma sessão de tribunal, que caiu ou fingiu-se cair para os braços dos agentes que estavam realmente a acompanhá-lo. Quando ele saiu dessa sessão de tribunal, quer dizer, Mário Machado não é assim tão impune quanto isso, não é? O mesmo Mário Machado, que assumiu que foi realmente visitado por outro, por um socialista, o Mário Marinho e Pinto, como já disse, e o Mário Machado, que veio defender, como é que ela chamava-se, aquela Patrícia, aquela atleta africana do Sporting. Ele retirou essa publicação porque eu fui de umas vozes mais opositoras, na altura que ele publicou isso no canal dele, relativamente a ele estar a pôr de lado toda a sua convicção de nacional étnico, e passar a idolatrar uma africana, Patrícia qualquer coisa, pelo facto de ter ganho um título através do Sporting, atletismo, o que é que foi? Epá, é como aqueles boneheads, aqueles skinheads que já vi nas redes sociais idolatrar o Eusébio. Quer dizer, tem tanto de coerência como. Epá, eu fico sem palavras. Não, para mim é impossível conseguir. E é esse ponto que eu consigo às vezes constatar. Quer dizer, a população, mesmo aquela que poderá estar mais concentrado ideologicamente a apostar em determinado tipo de ideais, acaba por se corromper ou reduzir essas convicções em algumas exceções que para mim não têm qualquer tipo de razão. Porque é justamente no desporto do chamado desporto romano, ou seja, de como é que chama-se, os jogos romanos, que é hoje em dia o futebol e não só, mas é através realmente do desporto que se tem implantado também o plano Calégio. A partir do momento em que treinadores, presidentes, todos aqueles que têm o, o papel de recrutar jogadores e fazem aquelas compras e vendas, eles sabem perfeitamente que ao trazer-se para a seleção nacional um tal de Deco ou Fanão ou Caraças, ou seja, cidadãos de nacionalidade estrangeira, e estarem a forçar a atribuição da nacionalidade como aconteceu com o Deco na altura, porque eu já deixei de acompanhar futebol há uns anos, hum, a tentar forçar a atribuição da necessidade portuguesa a um brasileiro, embora ele fosse efetivamente aparentar ser o caucasiano, pá, foi um precedente que deu naquilo que deu, quer dizer, e quando se vê os tais extremistas da direita altamente perseguidos pelo regime, com processos que nunca mais acabam, de repente começarem a dizer, epá, entre nós, dentro da comunidade, supostamente seguidores dele, epá, afinal isto da atleta africana Sporting é mais portuguesa, merece todo o nosso reconhecimento e não sei o quê, já tive a oportunidade de conversar com ela, é uma excelente pessoa, cá em casa fomos todos do Sporting, a minha mãe também participou realmente num clube qualquer de desporto associado à equipa do Sporting, Sport Clube Sporting de Portugal. Epá, por isso é que eu digo, quer dizer,
se isto é chamado nacionalismo ou nacional etnicismo, vou ali já venho, não é? Porque não se pode abrir exceções e qualquer pessoa com 2 dedos de testa, como supostamente parece ser o Mário Machado, entre outros, não pode abrir exceções. A partir do momento que se vê que através do desporto rei ou outro tipo de desporto ou através de qualquer tipo de atividade que possa ser mais popular, a dança, a representação, os filmes, ou o que seja, estamos efetivamente a assimilar e a dizer aquela galinha é uma loba como nós, só porque ela se destacou em relação às outras lobas, conseguiu ter um papel de destaque ou conseguiu ser reconhecido algum tipo de tributo, quer dizer, diz muito da pessoa. É assim, se não se vê está a ser manipulada, é porque a pessoa se calhar não tem, neste caso, as competências necessárias para estar a dizer àqueles seguidores, dizer, para aí, meus amigos, nós não podemos aceitar aqueles, aquele e aquele africano, não só porque cometem crimes, mas não podemos aceitar, porque estamos sempre invadidos, mas depois podemos ter o Jorge Torres no partido, um gajo que cruzou-se, reproduziu mais uma mulata, ou seja, aumentou o número de africanos ou mestiços que há em Portugal, de acordo com o plano Calergi, que é algo que duvido que o Zé Pinto Coelho e os outros elementos da direção nunca ouviram falar, bem pelo contrário, porque eu penso que eu já falo nisso, inclusive em entrevistas e vídeos. Ele sabe perfeitamente o que é o plano de colégio, no que é que consiste, mas depois acabam por estar a dar a mão à palmatória, seja em relação ao Jorge Torres, a essa Patrícia, ou quer que seja. Quer dizer, chega a um ponto que já não se vê a diferença entre nacionalistas ou nacionalistas étnicos, os nacionais cívicos, ou nacionalistas cívicos, como quiseram chamar, e os neocontos. E começa-se a perceber cada vez mais que esta gente está cada vez mais encostada à maçonaria ou pelo menos à direita costa. Quando vês sionistas dentro do ERC, eh, ou então a bunda realmente não chega, não se pode dizer, epá, temos que acabar com as madraças, mas depois, por outro lado, ninguém se opõe a ter as igrejas judias, quer dizer, é altamente hipócrita, não é? Por isso, digo-vos sinceramente, neste momento, dentro do meio nacional português, não vejo alguém que possa ser 100% íntegro. Já teu, já teu. E eu e poucos mais. Agora, de todos esses influenciadores que vocês conseguem ver aí, Mário Machados, o André Ventura, o António Abreu, de Notícias Variato, o Miguel Macedo, que tem uma relação com uma brasileira mulata, o Gonçalo Souza, que parece ser homossexual. Vocês nunca viram o Gonçalo Souza, pelo menos eu também não acompanho assim de uma forma tão cerrada ao ponto de saber exatamente tudo o que ele faz, mas é assim, para mim, o Gonçalo Souza é metrosexual, no mínimo. As brincadeiras homossexuais que têm comigo ao Macedo deixam muito a desejar, não é? É engraçado realmente eles gozarem com isso, porque eu sei que eles estão a provocar os credistas, né? Esse pessoal tudo do Bloco de Esquerda e o caraças. Mas ao mesmo tempo fico a pensar, onde é que vocês já viram o Gonçalo Sousa com alguma mulher, com uma rapariga? É o que é meio chapa. Bem, hum, aí muito mais, há muito mais. O professor chanfrado anticomunista, agora que está na berra também, veio admitir que é totalmente a favor das vacinas, assim como o João Tili e o Camilo Lourenço. Quer dizer, nós já andamos aqui a ter conhecimento dos planos e dos vários capítulos, várias fases de concretização dos seus vários planos, porque eles estão atacados em várias frentes. Uma delas tem sido a vacinação, aconteceu no continente africano, aconteceu na Índia e outros países circundantes. E nos Estados Unidos, o alto nível de autismo que tem ocorrido nas crianças saudáveisíssimas nos Estados Unidos, passaram de um momento para o outro a ter problemas de autismo, foi justamente derivado aos planos de vacinação nos Estados Unidos. Os índices de crianças com autismo depois das vacinas é uma coisa aberrante que não se vê cá em Portugal. Se não for a Infowars, outro movimento, outro canal gerido por um sionista comprado, Alex Jones, que inclusive foi casado, acho que divorciou-se agora com a sua mulher judia, quer dizer, ele fartou-se realmente de ele e outros, há inclusive um grupo que é o Vax, que tem inclusive documentários que mostram exatamente isso. Antes do Covid, toda esta questão das vacinas era tudo menos nobres ou de índole humanitária, de salvação, não é? Quando se vem do Bill Gates, tudo tem que ser questionado. O João Tito está a fazer um excelente trabalho até demonstrar que era justamente o oposto. Por isso é que eu digo, a oposição controlada há em muitos lados. Mais do que vocês imaginam. Ok? Como demonstrou o José Pinto Coelho, não tem qualquer interesse em ser comprado ou ter mérito ou ter um poder de destaque com a oposição, porque, na verdade,
eu pelo menos penso assim, quando nós investimos numa empresa, nós estamos a trabalhar e acreditamos no que fazemos e o que estamos fazemos, ou simplesmente esforçamos para tal, como acontece em qualquer organização. Nós acreditamos nos ideais. O nosso objetivo aqui é ver com que essa organização consiga pôr em prática e consiga alcançar os objetivos. Isto acontece numa igreja, isto acontece numa empresa, isto acontece numa associação de escuteiros, isto acontece numa associação sem fins lucrativos, numa organização cultural, um clube de futebol. O nosso objetivo aqui basicamente é sermos, evoluirmos enquanto pessoas, enquanto agentes, peões, dentro de todo o grupo, de modo a conseguir ser uma mais-valia e conseguir, de alguma forma, influenciar os outros e conseguir alavancar um pouco toda a equipa e, ao mesmo tempo, sempre com o objetivo de converter esses objetivos. Nunca foi com a necessidade de preencher algum complexo de inferioridade, alguma falta de autoestima ou necessidade extrema de valorização, de ser reconhecido por terceiros ou de sentir-me autovalorizado para que possam pôr nos ombros e dizer, meus amigos, agora tu és o membro de conselho destacado, eu sou professor doutor, ou sou o grande arguto do nacionalismo, ou presidente deste partido, ou sou o justiceiro, o ex-juiz. Isso para mim não diz nada, é merda. É literalmente merda. Hum, Porque acima de nós, e sobretudo nesta fase, o que é mais imperativo é justamente que haja uma alteração de mesa, ou seja, inverter tudo o que está a acontecer. E é isso que eu acho que temos que concentrar para, voltando à questão inicial deste vídeo,